Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí com mais um programa 7-1. Rapaziada, final de ano se aproximando aí. Muito contrato de jogador que vai vencer. E aí, será que tem jogador que cabe no seu time? Ô, Léo, o Flamengo está precisando de jogador para que posição? Pô, para defesa, com certeza. Sim, sem sombra de dúvida. Com certeza, Vamos ver aí. Nosso amigo Gustavo Queiroz preparou uma lista aqui. Não sei se essa lista dele é boa, não, mas enfim. Com uma série de jogadores cujos contratos vão vencer aí em pouco tempo. E aí vale a pena a gente discutir se essa rapaziada ainda tem espaço no futebol brasileiro, se dá para permanecer nos clubes que estão, se caberiam aí, cairiam bem com outras camisas. Enfim, vamos bater um papo aí sobre isso. Ô, Gustavo, você que preparou a lista aí, você que deu uma vasculhada aí pela internet, pelos clubes, tá vendo a movimentação contratual da galera? Aí eu te pergunto, qual é o principal nome que você destaca nessa lista que de repente cairia bem aí em algum time bacana da Série A? Fala aí. Cara, é uma lista ampla, mas eu acho que o Hulk acaba sendo o nome mais forte. Hulk, o incrível Hulk. Incrível Hulk. Que já foi atacante de seleção brasileira, mas há alguns anos na China vai saber como tá o cara, né? Ô Vitão, o Palmeiras um tempo atrás aí tava afim do Hulk. E aí, vale a pena, não vale? Como é que é? Eu vou te falar assim, o Palmeiras mais ou menos desde 2014, todo ano surge um agora, o Hulk vem, né? Esse ano não tinha acontecido ainda, já estava até estranhando, por final de novembro não tinha ainda, agora surgiu. Então, pelo menos uma vez por ano vem com o papo de que agora o Hulk vem. Olha, quem tá livre, eu acho que cairia como uma luva no Palmeiras, principalmente com a saída do Ramires, é o Christian Cueva. Você tá ficando maluco. Mas vai lá, conclui aí. Cabe o Hulk, não cabe? Tem que chamar outro super-herói? Como é que é? Cara, eu acho que o Hulk é um excelente jogador. Eu acho que apesar de estar jogando na China, seria diferente sim no Brasil. Tanto a exemplo, por exemplo, de como foi o Ricardo Goulart naquela época que veio o Palmeiras, apesar de ter ficado muito pouco, ter se machucado e logo ter voltado, mas o pouco que jogou você consegue perceber quando o cara é diferente. Então eu acho que ele se daria bem no futebol brasileiro, sim. O problema é que normalmente é difícil você competir com a cifra, né? Então, assim, é difícil você manter um jogador desse nível, você fazer uma proposta que possa interessar, a não ser que o cara reduza muito a faixa salarial dele. Então, assim, eu acho que o problema de trazer um cara desse de um país como a China é questão financeira mesmo. Não sei se... Aí tem que avaliar o custo-benefício. Que ele seria um ótimo reforço para qualquer time brasileiro, não tem a menor dúvida. Quero saber se alguém teria caixa para trazer. Aí, não tem como. Eu vou perguntar logo pro Fernando. Né? Não, eu vou perguntar logo pro Fernando. Fernando, um tempo atrás aí, e até tá nessa lista que o Gustavo fez também, tava no São Paulo o Alexandre Pato. Meu pai. E o Pato também custava uma graninha boa aí, né? Aí eu te pergunto, sobrou um cascalho no São Paulo que de repente caberia para trazer o Hulk? Sobrou. Eu acho que poderia trazer o Hulk, sim. O Hulk é de uma geração de jogadores que eu acho que ainda tem uma qualidade acima do atual momento brasileiro. Eu acho que caberia sim o Hulk. O Hulk é um bom jogador. E eu, assim, é um cara forte, é um cara briguento. Não é briguento, briguento não, assim, brigador. Brigador, né? Ele briga, sabe? É um cara que usa o corpo no benefício dele, né? Ele é um cara muito forte, né? Então é um cara que lembra os antigos jogadores de ataque, né? Que apoia mesmo, usa o corpo para apoiar e empurrar o zagueiro para trás para ocupar espaço.
eu acho que ele teria um bom futuro no futebol brasileiro e acho que ele pode entrar em qualquer time no Brasil. É um cara que qualquer time tinha que pensar em ficar. Agora, o Pato tá fechado, né? Tá parado, né? Quis sair saiu de São Paulo, né? Rescindiu o contrato. Mas ele queria continuar na cidade de São Paulo por causa da esposa dele, né? O Inter até apareceu para jogar, mas ele se ofereceu para o Palmeiras de uma forma Velada. não tradicional, né? E aí o Inter também falou, ó, tchau. E ele tá sem jogar, né? Mas eu acho que o Pato seria um cara bom pro Palmeiras, sim. É tudo a ver com o Palmeiras. Eu concordo com o Luiz, o Pato tem a ver com o Palmeiras. E o São Paulo, que fez tanta loucura financeira nos últimos anos, com salários superiores a 1 milhão, com Pato, Hernanes, Daniel Alves, Juan Fran, sei lá, o que mais quem aí. Pô, pagar 1 milhão pro Hulk. Vale a pena. Vale. A conta chega, hein? A conta chega. Eu ia justamente falar isso, da questão das finanças, né? Porque os clubes. A gente vê o seguinte. Fala, Luiz, antes de eu. Desculpa, só ia falar o seguinte. Hoje, assim, eu não sei quem sairia para entrar o Hulk no São Paulo. Eu acho que o setor ofensivo de São Paulo, com Pablo, Luciano e o Brenner, e o Sara, essa turma, essa molecada, tá bem. Eu acho que. Luiz, eu digo que se o Hulk fosse contratado, ia sobrar para um desses. Lógico. Alguém ia sair. Nem que fosse pro Volpe. Exatamente. Um cara que vai custar 1 milhão e vai deixar o cara no banco. Superman, agora é o Superman Volpe, né? E aí eu faço a pergunta para o Léo. Porque é o seguinte, a gente tem analisado essa questão das finanças dos clubes, ainda mais esse ano, que todos os clubes perderam receitas, todos, sem exceção. Eu acho que para um jogador como o Hulk, como o Pato, assinar contrato hoje com uma equipe brasileira, é com um contrato com salário lá embaixo, completamente diferente do que eles vinham recebendo. Exatamente. Você vê muitos casos aí de contratos onde o cara ganha por rendimento, né? Por produção. E aí é isso que eu ia te perguntar, Léo. Para uma equipe, por exemplo, como o Internacional, que tentou aí, flertou, fazer uma proposta para o Pato, enfim, o Luiz falou que o Pato tem a questão familiar que pesou para ele, caberia para outras equipes que não Palmeiras, Flamengo, propor um contrato de produtividade para esses atletas? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tem equipes com grande visibilidade no cenário nacional que caberia, que tem uma certa carência no ataque, ou no meio, ou na zaga, que poderia, de repente, fazer uma proposta para qualquer um desses, né? Assim, tem um nome que tem aqui na lista que eu gostaria até de mencionar, que é o Alex Teixeira. A gente falou aí do Pato, que está numa descendente há alguns anos, mas o Alex Teixeira é um cara que tem um talento, mas preferiu o futebol asiático ou então o leste europeu, né? Nunca jogou num clube de grande visibilidade da Europa, tirando o Shakhtar. É um cara que tem um talento muito... Assim, chegou já algumas vezes na seleção, acho que ele não teve continuidade por falta de... digamos assim, de visibilidade, né? Mas é um cara que tem um talento incrível desde novo, desde que ele surgiu no Vasco. Se não me engano, um tempo atrás, o nome dele foi ventilado aí para voltar para o Vasco. Seria um ótimo reforço para o Vasco. Não sei se o Vasco teria as cifras para poder pagar o salário. Enfim, é o que eu estou falando. O caso dos contratos diferentes, com valores menores, ou então esses contratos de produtividade, né? Por produtividade. Sim. Luiz, ia falar alguma coisa? Não, eu queria falar o seguinte, né? Você falou do Pato que está em descendência, né? Eu falei que ele está em descendência. O Léo. Eu fico pensando o seguinte:
depois que o Pato saiu do Internacional, em qual time ele brilhou? Ele teve. Ele teve uma boa passagem no Milan, depois ele foi para a China, Então, e aí começa a saga dele, né? Então, assim, teve uma boa passagem ou teve uma passagem? Porque para mim não teve uma boa passagem. Ele teve uma passagem discreta, não comprometeu. Eu acho que aquele jogador que faz parte do elenco. Então, o único time que ele teve, talvez, num primeiro momento, uma passagem melhor, foi no São Paulo, quando ele veio pela primeira vez. Sim, a primeira passagem dele no São Paulo foi boa. Porque, assim, do resto, a gente fala assim... E eu, como São Paulo, eu pensei quando vi ele sendo chamado pelo São Paulo, falei assim, pô, não é um jogador. Porque ganha, não é um jogador para, assim, tem que ser muito produtivo. Ele não é produtivo. Absolutamente de acordo com o Luiz. O Pato, assim, já desencanou de ser jogador de futebol. Sabe, ele quis sair do São Paulo achando que com o nome dele teria alguma condição mais interessante em outro lugar, seria fácil encontrar, mas o que surgiu para ele de proposta efetiva é coisa, o Monza da segunda divisão da Itália, Bené não sei o que lá da segunda divisão da Itália, futebol de segunda linha, sabe? Não, o Benevento tá na primeira divisão, mas enfim. Subiu agora, mas assim... o time do Berlusconi lá, enfim, ele é um ex-jogador de futebol precoce, em atividade, talvez. Alguns jogadores dessa lista parecem, assim, me dão a impressão que ainda estão seguindo a carreira pela parte financeira, mas não tem mais a mesma motivação, ou então não tem, de repente, um agente influente que consiga, de repente, quebrar essa panelinha, né? Tem o caso do Dodô, que é lateral esquerdo, que eu lembro que teve uma passagem muito... Ele despontou no Corinthians, jogou na Inter, depois de Sampdoria, Inter de Milão, né? E quando no Cruzeiro ele já veio, eu não sei se ele teve uma lesão, ele já caiu bastante. Ele teve uma boa passagem pelo Santos. Pelo Santos. E ele quase foi contratado pelo Flamengo. O Flamengo chegou a fazer proposta, mas aí houve toda uma negociação. E aí acabou que ele acabou indo para o Cruzeiro. Eu queria destacar dois nomes aqui dessa lista, depois até a gente faz uma arte aí, vamos ver se a gente consegue fazer dois campinhos aí para a turma ver esses nomes que a gente destacou aqui. Mas eu queria destacar dois nomes aqui, que um é muito intrigante e aí o Vitor pode falar. Certo. Mas o primeiro nome seria do Fred Guarim, que não renovou, não acertou a renovação dele com o Vasco e está parado. E jogou bem. Ele, ano passado, jogou até relativamente bem. E o segundo, aí é que chama muito atenção, porque o Palmeiras rodou o elenco quase todo e ele não foi usado, que foi o Guerra. O que acontece com o Guerra, Vitor? Opa, tá com tosse ele? O Guerra, cara, eu já li algumas coisas, já li comentário de gente que tá vivendo, que vive lá dentro do Palmeiras, né, tem contato lá dentro, informações, enfim, conselheiros. Não sei se isso é verdade, não sei até onde, o que é verdade, o que é história, mas eu já ouvi dizer que o motivo do Guerra não ser usado, né, nos últimos meses aí, é porque existe uma cláusula no contrato dele. Parece que o contrato dele, não sei se já está para acabar ou acabe no máximo um mês aí, mas enfim, já está para acabar. Existe uma cláusula que, se tiver algum tipo de lesão, o contrato ele se estende automaticamente, não sei se por 6 meses, por 1 ano, ou enfim, alguma coisa assim. Se ele tiver algum tipo de lesão, o contrato ele automaticamente se estende. Então, assim, os comentários que eu já ouvi é que esse era um dos principais motivos, ele não está sendo mais usado. Ia ser muito engraçado ele andando em casa descalço, topar o dedinho do pé na mesa. Não, assim, o que me chama a atenção é porque, tudo bem, agora o contrato, vamos lá, a gente está entrando, chegando no mês de dezembro, já estamos em dezembro, e o camarada, teve aí Luxemburgo, ressuscitou um monte de gente, chegou o Abel Ferreira,
todo o elenco foi todo, e ele não foi utilizado uma única vez. Espera lá. Exatamente. Assim, isso tem 2, 3 meses, porra. Espera lá. Eu concordo que ele foi contratado como, na época, o melhor jogador da América, né? Então, assim, teve lembrando que o Santos estava negociando com Guerra e o Palmeiras deu o chapéu no Santos para ficar com Guerra. Não, que baixaria. Aquele 2017 eu vou te falar. O Palmeiras deu chapéu no Santos pelo Guerra e o Palmeiras entre Borja e Lucas Prato foi de Borja, então deixa pra lá. Mas, assim, eu concordo que ele não rendeu nem perto do que esperavam, não jogou tudo aquilo que a gente achou que ia jogar depois de vir do Atlético Nacional. Mas, assim, teve muitos outros caras nos últimos meses, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, próprio Ramires, que, assim, futebol zero igual e tiveram chance, alguns estão aí rendendo, então, assim, realmente não sei o que acontece internamente. A informação que eu fiquei sabendo uma vez foi essa, que tem essa cláusula da lesão, mas fora isso, quem entende? Agora, um jogador que eu acho que poderia caber no Flamengo para resolver um problema da zaga, o Gustavo talvez possa também me ajudar a falar isso, é o Bruno Vini. Acho que poderia ser utilizado muito bem pelo Flamengo e ali compor uma defesa junto com o Rodrigo Caio bem proveitosa. Aí faz a dupla de zaga da saudade do São Paulo, né? Não, é porque assim, jogaram juntos, quer dizer, se conhecem bem. O Lucas Vini passou por seleção brasileira de base, sempre jogou muito bem. Olímpica. E você olha assim, você fala assim, pô, por que não decolou? Não sei. É um jogador que eu tinha esperança que decolasse na posição. E infelizmente não sei porque não decolou. E aí, Gustavo, o que você acha? O Bruno Vini teve uma passagem pelo Santos curta, mas onde ele não comprometeu. Chegou cheio de desconfiança por causa das críticas que vinha recebendo na época do São Paulo, mas ele não comprometeu e, enfim, foi útil, mas também assim não é nenhum primor de zagueiro, né? Dentro do elenco do Flamengo, sabe, todos os zagueiros acho que talvez tenham mais nome do que ele, né? Gustavo Henrique, o outro que veio, o Léo Pereira, tem mais nome, mas também não estão jogando bola. Então, enfim, eu acho que a questão da zaga do Flamengo é acertar um planejamento mesmo, sabe? De contratar o cara por performance e não por nome. Então, mas eu acho que é um jogador que cairia muito bem no Flamengo e resolveria um problema que, assim, essa carência. Olhando poderia o Flamengo, ser testado. É um problema crucial. Ali, hoje eu vi que o Rodrigo Caio treinou com bola, mas precisa voltar logo e precisa ter alguém do lado dele que resolva a parada, porque senão ferrou. Se o Flamengo não faz verão, né? Se o Flamengo tem pretensões de ganhar Libertadores e Brasileiro, e existe essa carência, é um setor que pode comprometer no momento crucial. Então, a competição aí, tudo bem, eu até concordo, mas primeiro de tudo, eu não consigo enxergar o Bruno Vini como sendo essa solução. Não consigo. A gente está falando dos jogadores que estão ali naquela lista. Sim, mas eu não consigo enxergar, não consigo ver. Eu acho que vai ser mais um e dentro dessa tentativa e erro do Flamengo. Eu acho que não vejo no mercado opções, não consigo enxergar. E cada vez mais, já que o Flamengo tem esse olhar mais também aí para o mercado europeu, também não consigo ver ninguém que possa vir suprir essa carência. Eu acho que o grande X da questão, até essa temporada acabar aí, vamos dizer, o final do Brasileiro é final de fevereiro. O Flamengo vai ter que se virar aí com essa turma que está lá e rezar aí para chegar alguma coisa da turma lá de Portugal para levar o Léo Pereira, porque, caso contrário, vai ser emoção até o fim. Gostamos de ver o Flamengo com fortes emoções. Agora,
Vamos partir para o ataque aqui, porque não tem jeito, galera. Tem um camarada aqui que o Gustavo botou, ele já foi até ventilado aí para clube brasileiro. Mas eu fico imaginando Mário Balotelli Meu Deus. em terras tupiniquins e saindo com Marrone e companhia para balada. Você imagina essa cena? Meu pai. Quem é que... Eu duvido que a galera da Galocura ia chegar perto do Marrone. E o Balotelli ia chegar do lado e ia falar: ô, meu irmão, para com essa parada aí. Aí eu te pergunto, depois de tudo que o Balotelli passou nesses últimos 12 meses, porque, porra, ele foi ventilado do Flamengo, o Flamengo chegou a tentar fazer uma proposta, não sei o quê, e ele falou: não, vou ficar aqui em casa, e 3 meses depois já estava pedindo as contas dele do time, enfim, teve o caso de discriminação. Ele caberia realmente no futebol brasileiro? O que você acha, Gustavo? Cara, olha, o Balotelli, ele deveria ter sido um atacante, um centroavante brilhante. Tecnicamente ele era muito bom. Ele fez jogadas de verdade boas, fez gols importantes, de um cara que sabe se posicionar de verdade, um centroavante que tem o drible, um centroavante que finaliza bem, cabeceia bem. Só que, e é verdade essa questão do racismo que ele sofreu a carreira inteira dele, em diversos clubes, não só no Brecha, que isso realmente é lamentável, é desprezível, etc. Mas falando do futebol, ele é um cara que, tipo, desencanou de ser jogador de futebol. Às vezes me lembra o Adriano, um cara com potencial maravilhoso e que, tipo, sabe, ele tem outra, ele prefere curtir a noite, ele prefere outras coisas do que o futebol. É um cara que tem potencial, que poderia ser muito maior do que foi. Ele chegou a ser o Golden Boy, né, quando era jovem, né, o pessoal elegeu ele como o jovem mais promissor do mundo, e não vingou aquilo que se esperava dele. Não por falta de qualidade, mas pelo desinteresse dele em ser jogador de futebol de verdade. Então, assim, eu acho que o Flamengo acabou se dando bem em não tê-lo, porque com o Gabigol, com o Pedro, muito melhor. Mas agora o Vasco aí querendo ele, sabe? Você não sabe que o Balotelli um dos candidatos aí que a gente não sabe o que vai dar a eleição do Vasco, leva esse ano, disse que já tinha proposta, que ele estaria pronto para jogar, enfim, olha que situação. Ô, Vitor, torcedor do Vasco, se Mário Balotelli chegar, é para ficar mais preocupado ou é motivo para comemorar? Meu Deus, que fase que vive o Vasco, né? Nessa fase difícil, perdendo o jogo, o último jogo agora foi goleado pelo Ceará, e quem que é a nossa salvação? Em casa. Balotelli, é difícil. Acho que o Balotelli não é... O Gustavo, ele resumiu exatamente o que eu penso também. Parece que é um cara que simplesmente cansou, desencanou, assim. O Pato, para mim, tem um pouco disso também. Assim, se fosse ver por talento, pelo jeito, assim, se o cara quiser bater na bola, quiser dar um chute, quiser cobrar uma falta, se ele realmente quiser, pouca gente sabe, no Brasil pelo menos, fazer do jeito que eles fazem. Mas é que não quer mais, faz muito tempo que não quer mais, não é mais a vibe que tá, sabe? Então, assim, não acredito que do dia para a noite vai voltar a querer ser o que era antes. E, assim, um cara que tá acabando o contrato também no Japão agora em janeiro, que o Santos podia ficar de olho aí para repatriar, é o Leandro Damião, hein? Eita! Traga o monstro de volta. Jesus, cara, Leandro Damião é uma história à parte, viu? Porra, a pior contratação da história. Cara, não só por ser a pior contratação da história, eu acho que o Cueva foi pior, porque o Cueva a gente já sabia o que era. O Leandro Damião, existia toda uma expectativa de que pudesse ser o maior centroavante do Brasil, voltar para a seleção brasileira.
chegou a dar carretilha contra a Argentina. Só que o seguinte, ele jogou no Santos um ano só, num ataque, num time que não jogava para ele é centroavante. Então não adianta você reclamar de um centroavante que não recebe uma bola para chutar. E ele foi crucificado por isso. Independente de um erro ou outro de finalização, ele não recebia a bola. O Ricardo Oliveira, que é o Ricardo Oliveira, que foi um baita do centroavante, chegou a passar pelo mesmo problema no Santos e outros centroavantes também. Se você não alimenta o centroavante, o cara não vai fazer gol. Agora, naquela troca de gestão, né, de 2014 para 2015, onde vários jogadores saíram do Santos por atraso de pagamento, o Damião também saiu. E aí o Santos, só que ele não conseguiu, né, se desligar do contrato. Só que o Santos, ao invés de valorizar ele, tentar emprestar, fazer negócio com ele de alguma forma, não. Deu um contrato para ele no Cruzeiro, no Flamengo, mas depois, assim, na verdade, o Santos queria se livrar dele. Em nenhum momento valorizou. Mesmo emprestando para grandes clubes como o Flamengo e o Cruzeiro, o Santos, assim, nitidamente, publicamente, assim, queria se livrar do Leandro Damião. Falava publicamente que era a pior contratação da história. Pô, valoriza o cara, independente de, sabe, de qualquer coisa, por pior que ele seja. É patrimônio, para tentar vender, para tentar fazer um negócio. Teve uma proposta do Olympique de Marseille por 13 milhões de euros que não fechou negócio, cara, porque, sei lá. Quem é o presidente do Santos? O Santos falar isso é atestar a incompetência da diretoria. A pior contratação da história. Quem contratou foi a diretoria, então é tudo burro. Agora, se eu não queria voltar no Balotelli, na minha visão, o Balotelli é o tipo de jogador que, assim, se contentou com o mínimo. Né? Ele poderia ter se contentado em ter mais sucesso, em ganhar mais dinheiro. Ele se contentou com o mínimo. Parece que vocês falaram a verdade. Ele não tem tesão para jogar. Ele joga ali, sabe? Se jogar, jogou. Se não jogar, não vou jogar. E ferre-se, né? Todo mundo quase escapou, né? Mas assim, Gustavo, rapidinho. Luiz, eu vou te dar a palavra de novo, que eu vou te fazer a última pergunta do nosso programa. Gustavo, mas essa proposta aí do Olympique de Marseille, pelo Leandro Damião, quem era o presidente do Santos? Era o Modesto Roma. Tá bom. Modesto Roma. Quem contratou ele foi o Odílio, que sucedeu o Laor. O Laor, um dos melhores presidentes da história do Santos. O Odílio, que era vice dele, acabou tomando lugar quando o Laor ficou doente. Foi um dos piores da história do Santos. Nossa Senhora. Né? E aí depois veio o Modesto, aí veio esse Pérez, que, enfim, não merece adjetivos. E é isso aí. Enfim, ô Luiz, eu vou te deixar aí a última bola para você, porque a gente poderia falar de um time também internacional aí que tá para ficar com o contrato vago, que aí tem até o nome do Shinji Kagawa, que é ex-Borussia Dortmund, ex-Tottenham, enfim, mas vou deixar quietinho. Vou falar de um camarada que fez uma história muito bonita aqui no futebol brasileiro e que na semana retrasada aí anunciou que vai deixar o clube atual, que é Andréas D'Alessandro. Depois de muito tempo no Internacional, uma valiosíssima contribuição para o clube gaúcho. Aí eu te pergunto, com essa identificação toda que ele teve no Inter, teria espaço para ele em algum outro clube brasileiro ou chegou a hora dele voltar para a Argentina? Eu não sei exatamente a idade do Alessandro. Se alguém 39 anos. Não, na verdade, assim, o cara jogou muita bola. Só que eu acho que ele, para a função dele, ele ainda é muito bom, mas a função dele no time exige algumas qualidades que a gente vai perdendo ao longo da vida, né? Agilidade, precisão,
e eu acho que ele já chegou nessa fase. Quer dizer, não é que ele seja... Eu acho ele um grande jogador, eu gostaria de ter visto jogar no São Paulo em diversos momentos, mas eu acho que chegou não que ele que tenha necessidade de parar, mas ele chegou num nível que dali eu acho que ele tinha que parar no auge da carreira. Eu acho que todo atleta ia parar no auge, para ser lembrado como aquele ídolo. Não esperar despencar a carreira para parar. Aí é muito ruim, porque aí você vai lembrar do cara e fala assim, pô, mas nos últimos... o Adriano, que a gente acabou de falar dele, né? Pô, como é que a gente pensa no Adriano do jeito que, assim, há anos não joga bola, quem contrataria o Adriano? É um baita jogador, mas não dá para confiar no cara, né? Mas não é nenhuma comparação com o D'Alessandro, porque o D'Alessandro é um cara, na minha visão, extremamente profissional, é um cara que tem uma pegada muito forte com o time, de incentivar, de cobrar, eu gostaria de vê-lo como dirigente. Ele, como dirigente, vai ser um cara fantástico. Ele tem uma garra que a gente sabe que ele é aguerrido, né? Que eu acho que como dirigente vai ser um cara fantástico. Eu acho que ele poderia parar e se tornar dirigente do Internacional com louvor. O problema é que ele já disse que no Internacional ele já não fica, né? Fala aí, Gustavo. Você... Bom, falar sobre D'Alessandro, eu acho que já deu o tempo dele também. Não acho mais que ele agregue alguma coisa que você possa falar que em times menores possa agregar tecnicamente, mas assim, em termos de grupo, o que ainda vale? Pô, todo Grenal tem alguma confusão, tem ele no meio. Pô, eles foram eliminados pelo América Mineiro na Copa do Brasil, foi ele ali saindo na mão de novo. Pô, todo jogo... O cara não amadurece, não, meu? 40 anos de idade nas costas? Porra! Já deu, cara. Você tá sendo muito radical, Gustavo. Eu acho o seguinte... O cara demonstra paixão e agarra e vai para cima. Eu acho que todo mundo tem virtudes e tem defeitos. Então eu prefiro ficar aí com a questão, com a sugestão. Fala, Léo, o que você quer falar? Não, só um acréscimo. A gente, assim, a idade às vezes não significa muito, né? Porque a gente vê aí o Zé Roberto que parou com 42, 43, né, no Palmeiras, jogando em alto nível. O Valdo jogou até os 40, né? Também, por aí, em alto nível. Botafogo e ainda botou o Botafogo na primeira divisão. Pois é. O Ricardo Oliveira, que estava metendo gol doidada, e com a chegada do São Paulo, ele foi afastado, está no Curitiba, que é um time que não está competitivo esse ano. Nem sei se ele está sendo relacionado. Enfim, mas acho que às vezes vai muito da forma como o cara se cuida, né? Ao longo da carreira, e não só na reta final. E às vezes realmente o corpo já dá o sinal da idade e o rendimento cai. Que a gente não sabe se assim tem aquela questão que vários jogadores falaram, né? Pô, a gente joga com dor, né? Você vai para o campo sabendo que você já está com dor, está tomando remédio para não ter dor. Quanto tempo você vai aguentar? Infiltração. Quanto tempo você vai aguentar essa dor, essa perturbação, essa falta, essa coisa de ficar longe de casa? Pô, chega uma hora que você fala, vamos parar, vamos embora. É por essas e outras que eu vou ficar com a sua sugestão, Luiz. Gostaria muito de ver o D'Alessandro como dirigente. E principalmente aí, obviamente, ele disse que no Inter ele não vai ficar. Eu acho que se ele voltar para o River Plate, que foi o clube que o projetou, e exercendo uma função de dirigente, pode ter destaque aí. Sim. Gustavo, a tua missão vai ser botar para a galera que nos assiste a relação completa aí que você fez com essa turma toda aí, com esses jogadores, e ver se cabe no time aí do pessoal. Beleza? Estamos chegando ao final de mais um programa 7-1, esperando aí o seu comentário, a sua inscrição no canal, o seu like. E, dê a sua sugestão e vem bater esse papo aí com a gente. Fala, Luiz. Meu Deus do céu. Só faltou um cara para a gente falar. Não, quem é? Quem contrataria o Robinho?
Ah, não precisa, gente. Essa bola aí, essa bola está dividida aí. Para, polêmica. Essa bola está dividida e a gente já sabe no que vai dar. Beleza? Pessoal, aquele abraço e até a próxima.